Bel, o que eu escrevo na carta de apresentação? Vem cá que eu vou te dar umas dicas super bacanas para você escrever a sua. Oi, tudo bem? Eu sou a Bel Vasques e hoje eu trago mais um Descomplica RH, onde você faz a pergunta que nunca teve coragem de fazer aos recursos humanos. E hoje eu vou responder uma dúvida de uma pessoa que deixou o comentário aqui no YouTube, a Cristiane Azevedo, e ela me perguntou sobre carta de apresentação. Na verdade, essa é uma pergunta recorrente nos meus vídeos e até nos meus e-mails e também no meu LinkedIn. E hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode estruturar a sua carta de apresentação. Antes de tudo, é importante entender o que é uma carta de apresentação. Vale lembrar que antigamente, antes da tecnologia que a gente tem hoje chamada e-mail, os currículos eram entregues em mãos. Agora com o e-mail, a carta de apresentação ficou cada vez mais irrelevante, mas é importante mencionar o seguinte: quando você manda o seu currículo por e-mail, o que significa e-mail? E-mail é correspondência eletrônica, ou seja, uma carta que você está enviando para outra pessoa através do modo eletrônico. Ou seja, o corpo do seu e-mail é a sua carta de apresentação. Mas como cada empresa tem os seus processos, ainda existem empresas que pedem uma carta de apresentação, que deve ser anexada ao e-mail ou então, às vezes, dentro do site da empresa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que uma carta de apresentação ela é feita através de uma narrativa. Diferente de um currículo onde normalmente você pontua cada experiência, numa carta de apresentação você vai contar uma história da tua experiência. E uma maneira fácil de você construir essa narrativa profissional é utilizando uma ferramenta super simples que eu uso nos meus processos de coaching quando eu faço algo relacionado a planejamento, que é uma ferramenta normalmente utilizada dentro do meio de administração e negócios chamada 5W. Cada W corresponde a uma pergunta em inglês que você tem que responder para você conseguir estruturar um projeto ou um planejamento. E nesse caso você vai estruturar a sua narrativa, a maneira como você vai contar a sua história profissional. Então o primeiro W é o who, ou seja, quem é você? Você vai introduzir a carta se apresentando. Na introdução dessa carta você vai começar contando qual é o seu nome, aonde você mora, qual é a sua formação. Aqui também você vai especificar qual é a área de atuação. Depois disso, você tem o why, que é por quê. Ou seja, você vai explicar na carta por que você está endereçando o seu currículo para aquela empresa. Ou seja, você pode colocar que você viu determinada vaga no site tal e que, portanto, você gostaria de participar do processo seletivo, ou então, se for uma carta de apresentação para que você participe do banco de dados, né, o banco de currículos daquela empresa, você pode colocar isso também. Ou seja, qual é o objetivo de você estar mandando o seu currículo? O terceiro W é o what, ou seja, o que você faz. Aqui você vai começar a contar um pouco da sua história, as suas experiências, a sua trajetória profissional. Junto do what vem o when e o where. Então a narrativa da sua trajetória tem que combinar esses três Ws, que é o que você fazia, quando você fez isso e aonde você fez isso, mencionando as empresas, os projetos que você trabalhou. Diferente do currículo, que é onde você coloca suas experiências mais recentes para as mais antigas, dentro da carta de apresentação você tem a oportunidade de contar a sua trajetória, o seu crescimento profissional, pontuando as experiências mais relevantes. Relevantes para quê, Bel? Para aquele cargo que você está querendo ocupar. Então não é para contar sobre as experiências que não tem nada a ver com aquele cargo. Conte apenas aquilo que é mais importante, que chame a atenção do recrutador para que ele dê uma olhadinha no seu currículo. É óbvio que você vai finalizar essa carta agradecendo a atenção de quem está lendo, né? E deixando os seus contatos, isso é super importante. Coloque a sua assinatura com o seu e-mail, o seu telefone e, de repente, se você tiver LinkedIn, até o link do seu LinkedIn. E agora, finalmente, 3 coisas que você não pode deixar de fazer. A primeira é revisar o português. É super importante que o português esteja muito bonito, muito perfeito. Por isso, eu sempre aconselho que você passe um corretor ortográfico ou então peça para alguém revisar a sua carta. Quando você pedir para alguém revisar, veja se está clara a informação que você está passando, se faz sentido. Sempre pense numa ótica de quem não te conhece, aquela pessoa nunca ouviu falar de você. Então a carta ela precisa estar coerente, precisa estar clara. E outra coisa importante também, numa linguagem apropriada para a empresa ou a área que você está querendo aplicar
para a vaga. Então vamos dizer, por exemplo, que um advogado que manda uma carta de apresentação para o escritório de advocacia é completamente diferente de uma carta, por exemplo, para uma empresa de design, que tem uma linguagem muito mais moderna, muito mais informal. E por último, essa carta ela tem que ter no máximo uma página, 4 a 5 parágrafos curtos. Não é um tratado sobre a sua vida, não é um livro sobre a sua vida, e sim uma carta introdutória onde você vai narrar suas experiências. Se você ficou comigo até agora, eu quero te contar uma novidade. Agora no mês de abril, eu vou fazer um workshop para 10 pessoas online, onde eu vou ensinar o passo a passo para você construir um currículo e também a carta de apresentação, tanto através de Word, como uma carta mesmo, e a sua apresentação por e-mail. Em breve no meu site vão estar todas as informações desse workshop. Eles são só 10 vagas porque eu quero que seja uma coisa bem intimista mesmo, uma coisa onde eu possa dar atenção para todas as pessoas que estiverem lá comigo. As pessoas que estão cadastradas na minha lista, minha newsletter, vão receber as informações sobre esse workshop diretamente na caixa de e-mail. Mas se você não tiver cadastrado, no meu site também logo eu vou disponibilizar o conteúdo desse workshop, o valor, a data, tudo certinho para vocês. Para se cadastrar na minha newsletter, é só entrar no meu site que está aqui embaixo, belvasques.com.br, e ali tem um campo onde você coloca o seu nome e seu e-mail e automaticamente você está cadastrado na minha lista especial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like. Isso me ajuda a saber quais são os temas mais relevantes, os assuntos importantes para abordar aqui. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Eu respondo todos os comentários ou então até me manda um e-mail. É bel@belvasques.com.br. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!